falso profeta. Se alguém profetiza, que seja segundo a analogia da fé, ou seja, que esteja em conformidade com a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É por isso que mais 2 anos antes, quando escreveu aos Coríntios, Paulo disse: os profetas falam, mas eles têm que ser julgados. O profeta tem que ser julgado. E eu ressalto isso porque a gente sabe que em alguns círculos evangélicos o profeta acha que ele tem liberdade para dizer todas as abobrinhas que ele quer, e se alguém vai questionar, ele diz: não fala contra o servo de Deus. Não é isso, pastor? Não fala. Quem és tu para falar contra o servo de Deus? Não toqueis no ungido do Senhor. Como assim? O profeta tem que falar de acordo com a analogia da fé, né? Dentro da palavra de Deus. Se ele falar fora, tem que ser questionado mesmo, né? Queridos, meu objetivo nessa noite é expor Romanos capítulo 12, do verso 1 até o verso 8, e mostrar a relação que existe entre a obra da redenção, aquilo que Deus fez por nós, e a nossa maneira de viver aqui nesse mundo. Eu vou mostrar a importância da palavra pois, que está aí no verso 1, essa conjunção aí, ela faz a ligação entre as duas grandes partes da carta aos Romanos. E estabelece um princípio muito importante que faz com que o cristianismo seja diferente de todas as demais religiões. Se você me perguntar qual a diferença entre o cristianismo e o hinduísmo, a minha resposta é a palavra pois. Só o cristianismo tem essa palavra, as outras religiões não têm. Eu vou explicar por quê. Mas vamos ler do verso 1 até o verso 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Queira nosso Deus nos abençoar nessa noite, que o Espírito Santo, queridos, use essa palavra e a exposição dela para falar aos nossos corações, sejamos todos confortados, edificados, fortalecidos, corrigidos na boa palavra de Deus. Aqui Paulo chegou no final da primeira parte da sua carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo tinha feito uma exposição dos pontos centrais do evangelho que ele prega. Como vocês sabem, a carta aos Romanos é uma carta em que Paulo se apresenta à igreja de Roma com o objetivo de angariar o apoio da igreja para um projeto missionário que ele tem na Espanha. Como ele não era conhecido da igreja de Roma, embora no capítulo 16 havia pessoas na igreja que o conhecessem, Paulo não é o fundador da igreja de Roma, e como também corriam muitos boatos a respeito de Paulo, especialmente da parte dos seus inimigos, os judaizantes, que questionavam a sua lealdade ao judaísmo, às escrituras, ao templo, à religião que Deus havia revelado a Moisés, Paulo então prepara a sua ida até Roma, é o plano dele, prepara enviando essa carta, onde ele fala do seu projeto missionário no capítulo 1 e no capítulo 15, ele pretende alcançar a Espanha, ele fala do seu desejo de ser apoiado pela igreja de Roma, e ele então prega, descreve o evangelho que ele prega à luz daqueles questionamentos. Então, do capítulo 1 até o 11, ele trata primeiro da perdição de toda a raça humana, gentios e judeus. Depois ele fala de como Deus, pela graça, justifica pecadores, tanto judeus como gentios, mediante a obra completa de Cristo na cruz. Isso vai até
o capítulo 5. Depois ele fala de que maneira aqueles que foram justificados devem andar, libertos do pecado, da lei e pelo Espírito Santo, capítulo 6, 7 e 8. Depois ele explica como fica a nação de Israel dentro do plano de Deus, já que a salvação é agora para todos e não é pela lei, é pela graça. Como fica a lei, como fica a circuncisão, como é que fica Moisés, como é que fica Israel. Ele explica direitinho do capítulo 9 até o capítulo 11. Ele fecha o capítulo 11 com aquela famosa doxologia: ó profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus desígnios, quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ele fecha então a primeira parte, onde ele faz essa exposição doutrinária. E do capítulo 12 até o 16, agora, ele vai dizer quais são as implicações disso. De 1 a 11, o que Deus fez por nós. De 12 a 16, como é que nós agora devemos viver, nós que fomos abençoados e alcançados por tudo aquilo que Paulo descreveu no capítulo de 1 a 11. E o que faz o link é exatamente essa conjunçãozinha chamada pois. É mais ou menos assim. Você era um pecador, foi justificado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, Deus lhe deu o Espírito Santo, mesmo que você não fosse da descendência de Abraão, Deus trouxe você para dentro do seu povo. Portanto, pois, você agora vai andar assim. Por isso que eu disse que o cristianismo é a única religião que tem a palavra pois. Nas outras religiões, você primeiro tem que fazer alguma coisa para poder ser aceito por Deus, ser salvo por esse Deus ou pela divindade. Ou como, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, você tem que seguir um conjunto de regras, de ditames, e no final da sua vida, então, dependendo de como fielmente você seguiu ou obedeceu esses ditames, essas regras e essa ética dessas religiões, você poderá obter o favor da divindade. O cristianismo é exatamente o contrário. No cristianismo, Deus primeiro faz alguma coisa para nós e em seguida ele diz: com base no que eu já fiz por você, você agora vai viver dessa maneira. Portanto, a motivação do cristão nunca é o mérito, buscar o mérito, tentar apaziguar a Deus ou agradar a Deus para obter de Deus alguma coisa. É porque ele já foi aceito por Deus, porque Deus já se agradou dele, Deus já o aceitou e o perdoou, que ele, movido por amor a Deus e por gratidão a Deus, ele vai fazer o que é que ele tem que fazer. O cristianismo é a religião da graça. Nas outras religiões, o movimento é de baixo para cima. O homem tenta chegar a Deus. No cristianismo, o movimento é de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem e salva o pecador e depois lhe diz de que maneira ele deve andar. A falta de compreensão desse ponto que é tão fundamental e básico faz com que muitos evangélicos passem a vida toda se sentindo culpados, devedores e tentando agradar a Deus através dos seus esforços e obter algum favor da parte de Deus através das suas obras, sem entender que primeiro Deus se agrada de nós e depois é que nós vamos fazer alguma coisa para Deus. Então aqui Paulo inicia essa segunda parte da carta fazendo um pedido aos seus leitores de que, com base nas misericórdias de Deus, eles façam uma série de coisas. Então o que eu quero ver com vocês, naturalmente, isso aqui é só a introdução da segunda parte da carta. O que eu quero ver com vocês hoje à noite são essas 4 ou 5 orientações que Paulo dá aos crentes de Roma sobre como eles deveriam viver com base em tudo aquilo que ele expôs até o capítulo 11. E meu objetivo é fixar na mente e no coração de todos nós esse princípio fundamental. A palavrinha pois, porque Deus já fez alguma coisa por mim, então eu, pois, vou viver dessa forma. Isso é libertador, essa é a religião da graça. Então vamos começar aí no verso 1. Eu disse que são 4 ou 5 orientações. A primeira orientação que Paulo dá aqui, na verdade, é um pedido que ele faz aos seus leitores na igreja de Roma.
é que eles se apresentem a Deus como sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo não está dando uma ordem, mas ele está fazendo um pedido, ele roga. A palavra rogar, o verbo rogar aqui, indica uma solicitação humilde e profunda, feita com fervor, feita com desejo, né? Paulo está mais do que pedindo, né? Ele está de fato quase que suplicando aos seus leitores que façam alguma coisa. E a base do pedido de Paulo, ele diz aí no verso 1, são as misericórdias de Deus. Rogo-vos, eu peço a vocês com todas as veras do meu coração. Eu peço pelas misericórdias de Deus. Ou seja, esse pedido que ele está fazendo é baseado nas misericórdias de Deus. Está no plural, que geralmente a gente fala da misericórdia, singular de Deus. Mas aqui é uma das poucas vezes em que aparece as misericórdias no plural de Deus. Por que Paulo usa o plural? Porque as misericórdias de Deus a que ele se refere aqui, e que são a base do seu pedido, são aqueles atos de misericórdia que Deus fez e que Paulo registrou nos capítulos de 1 a 11. O chamado de Abraão, a eleição antes da fundação do mundo, a justificação pela fé sem as obras da lei, a concessão do Espírito Santo, a libertação do pecado, a libertação da culpa da lei. Tudo isso são atos misericordiosos de Deus para com pecadores como vocês e como eu. Então, com base nesses atos de misericórdia que Deus já fez, Paulo roga que os crentes de Roma, vem o pedido: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com base nos atos misericordiosos de Deus, que incluem a sua salvação e a sua redenção, a vida eterna, eu rogo a vocês que vocês agora apresentem a Deus o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Essa apresentação do nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável é o resultado daquilo que Deus fez por nós. Paulo está aqui claramente, vocês percebem, usando a linguagem tirada do templo. Ele fala aqui de apresentar, que era exatamente o que o sacerdote fazia quando ele trazia um animal para o altar. Ele apresentava aquele animal diante de Deus como sacrifício. Paulo fala aqui do corpo, se referindo ao corpo do animal, que seria morto e depois queimado completamente em cima do altar. Ele fala de sacrifício, que descreve aquilo que era feito ali. E no final do verso ele fala de culto. Ou seja, Paulo está aqui fazendo um paralelo entre os sacrifícios do Antigo Testamento e isso que ele está pedindo. O que ele pede aos cristãos, ele ilustra com base na linguagem dos sacrifícios do Antigo Testamento. É como se ele dissesse assim: da mesma maneira que na Antiga Aliança, os sacerdotes, os animais eram oferecidos, eram apresentados a Deus inteiramente, completamente, eram mortos e em seguida queimados, consumidos totalmente no altar. E aquela fumaça subia e era agradável a Deus, que cheirava aquele cheiro de carne queimada e se agradava. Então, da mesma forma, vocês vão não oferecer sacrifícios, mas vão apresentar vocês mesmos no altar de Deus, como um sacrifício vivo, porque vocês não precisam ser mortos como os animais do Antigo Testamento. Perfeitos, assim como aqueles animais eram sem defeito, vocês estão já aperfeiçoados com base no que Cristo fez, capítulos de 1 a 11. E no sacrifício agradável, da mesma forma que Deus cheirava aquela fumaça e se agradava, Ele vai se agradar da entrega voluntária do corpo de vocês a Ele. A pergunta é: por que é que Paulo usa corpo? Apresenteis o vosso corpo. É que corpo aqui significa nossa personalidade por inteiro, porque é através do corpo que minha mente e minhas emoções se manifestam. Então ele usa corpo para significar o homem inteiro. Então ele se poderia substituir dizendo que vocês se apresentem completamente,
totalmente, sem reservas a Deus como sacrifício a Ele. Sacrifício vivo, em contraste com a morte daqueles animais, mas porque também nós viveremos como pessoas que estão no altar de Deus, ou seja, totalmente à disposição dele. Um sacrifício vivo. Nós vivemos nesse mundo num estado de entrega absoluta, como aqueles animais eram entregues para ser consumidos completamente pelo fogo, a ponto de não restar absolutamente nada no altar. Rogo-vos, irmãos, suplico, diz o apóstolo Paulo, com base nos atos misericordiosos de Deus por vocês, naquilo que Deus já fez por vocês, enviando o seu Filho, que pagou a culpa de vocês na cruz, ressuscitou dos mortos, justificou vocês gratuitamente, perdoou todas as suas ofensas, deu o Espírito Santo, a promessa da vida eterna. Com base nisso, eu peço que a partir de hoje, vocês se entreguem sem reservas, completamente, todas as dimensões da sua vida sejam por completo entregues a Deus, para que sejam ofertados e colocados à disposição de Deus, como os animais eram oferecidos no altar na antiga aliança. Então esse é o paralelo. E aqui está o primeiro pedido. Não tem como uma pessoa, a primeira aplicação, aliás, uma pessoa que entendeu as misericórdias de Deus, a primeira reação dela vai ser essa entrega. Senhor, eis-me aqui. O Senhor já mandou seu Filho que assumiu o meu lugar no altar do Calvário. Então resta-me entregar a minha vida, meu corpo, tudo que eu sou ao Senhor, para viver para a tua glória e para te servir de todo o coração. Ou seja, a reação ou a primeira consequência de tudo que Deus fez por nós é a nossa entrega irrestrita, absoluta a Ele, a nossa oferta, nossa apresentação de nós mesmos a Ele, voluntariamente, para que sejamos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Em seguida, Paulo expande o que ele quer dizer, descrevendo essa entrega como sendo o vosso culto racional. E aqui nós temos duas dificuldades de interpretação. A primeira é quando Paulo diz que essa apresentação do nosso corpo a Deus como resultado das misericórdias dele por nós, ele está se referindo ao culto público ou ele está se referindo à minha vida toda como um culto? As duas possibilidades cabem bem aqui. Mas eu acho que Paulo aqui está se referindo ao culto público, aquele momento em que nós com os nossos irmãos nos reunimos, convocados para aquele momento, para cultuar a Deus através das orações, dos cânticos, dos louvores, ouvir a palavra de Deus e buscá-la em oração. É o que a gente chama de culto público. Eu penso que Paulo tem em mente exatamente esse momento, não é, em que nós nos reunimos com os nossos irmãos. Por que é que eu digo isso? Porque o contraste é exatamente com o culto do Antigo Testamento, que era público, onde os animais eram oferecidos. E mais adiante ele vai falar dos dons espirituais, que também eram exercidos durante o culto. Então eu creio que tudo aqui aponta para culto, momento solene em que o povo de Deus está reunido. Essa é a primeira dificuldade, vamos resolver entendendo dessa forma. Há quem entenda de maneira diferente. O segundo ponto é a palavra racional. Essa palavra é uma palavra grega, logikes, de onde vem a nossa palavra lógica. Então, um culto racional tanto pode significar um culto que é feito com a mente, com entendimento, e aí o sentido é, ao contrário daqueles animais irracionais que eram apresentados no altar, vocês agora, como pessoas inteligentes e conscientes, voluntariamente se apresentam a Deus, enquanto que aqueles animais eram meio que levados, né? Eram levados na marra para o altar. Mas vocês agora, porque vocês são criaturas racionais, vocês entenderam as misericórdias de Deus, então vocês voluntariamente se apresentam a Deus. Essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é que racional aqui significa espiritual. Essa palavra pode ser traduzida dessa maneira e faz sentido, porque aqui espiritual estaria em contraste com a materialidade do culto do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento havia todo aquele cerimonial, havia um animal que era trazido para o altar, o sacerdote estava vestido com a estola, havia um coral que cantava, entoava música. Então o culto do Antigo Testamento era muito visual, era muito gráfico, era muito material, por assim dizer. Enquanto que agora, depois que Cristo foi oferecido de uma vez por todas na cruz, fazendo cessar a lei cerimonial, o culto do cristão, ele é espiritual. Ele não envolve cerimônias, não envolve sacrifício de animal, não envolve pompa, não tem mais ritual. É um culto feito em espírito e em verdade. Então, tanto pode ser racional no sentido de intelectual, compreensão, quanto pode ser também no sentido de espiritual. Qual dos dois? Quando uma regra de interpretação quando você não consegue decidir entre um e outro, fica com os dois. Então talvez seja exatamente esse o ponto. Às vezes essa ambiguidade no texto bíblico, ela tem como objetivo enriquecer o sentido. Porque em vez de ter um sentido, ele congrega 2 ou 3 sentidos ao mesmo tempo, que são sentidos possíveis. Então o que Paulo está querendo dizer aqui provavelmente é que diante das misericórdias de Deus, nós então, com entendimento, porque nós entendemos isso, e espiritualmente, porque o nosso culto agora não é mais como o culto da antiga aliança, nós, como igreja, irmãos, juntos, publicamente, nós declaramos que pertencemos a Deus, que somos dele e viveremos para ele, até que ele resolva nos levar para a glória eternamente. É isso que significa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então essa seria o primeiro pedido do apóstolo Paulo, com base nas misericórdias de Deus. E aí, é claro, a aplicação é muito clara. Você tem que, a essa altura, se examinar e perguntar: Deus, a minha vida é como daquele animal sobre o altar. Estou inteiramente no altar para ser consumido pela vontade de Deus? Estou voluntariamente, com consciência, disposto e entregue sem reservas a Deus, que tanto fez por mim através das suas misericórdias? A segunda orientação de Paulo, e aí ele já não está fazendo um pedido, agora já são 2 imperativos, né? Já são 2 ordens. No verso 2, é para que eles se transformem. E talvez o verso 2 ele seja uma explicação do culto racional. O culto racional, que nós estamos interpretando o culto racional como sendo aquele momento em que o cristão, consciente de tudo que Deus fez por ele, juntamente com seus irmãos, num culto baseado nesse entendimento, um culto que é espiritual, ele se entrega a Deus, dizendo: eu não posso ter outra reação senão me entregar completamente a ti. Ele se consagra. Mas o que é que isso significa na prática? E aí então, talvez o verso 2, ele seja a expansão do que significa o culto racional, dizendo como é que na prática, no dia a dia, a gente se entrega a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. No verso 2 você tem dois mandamentos de Paulo. Primeiro, negativo: não vos conformeis com esse século. Esse "e" aí é mais uma dificuldadezinha. Ele tanto pode ser um "e" explicativo, portanto, o 2 está explicando o 1, ou ele pode ser um "e" aditivo. Paulo está adicionando mais um raciocínio, né? Nós vamos tomar na primeira possibilidade, que Paulo está explicando o que é o culto racional. É como se ele dissesse assim: que é o vosso culto racional, isto é, não se conforme com este século. A palavra século não quer dizer um período de 100 anos aqui. A palavra século, aion, no grego, ela é usada no Novo Testamento para descrever o mundo no seu estado atual de queda. Século, no Novo Testamento, geralmente se refere, pode ser traduzido pela palavra mundo. Se você tiver uma NVI por aí, ou uma nova tradução na linguagem de hoje, ou nova versão transformadora, ela já colocou mundo em vez de século, né? Porque é isso que significa. O mundo aqui como sendo o mundo caído. É o conjunto de valores, de crenças e a maneira de pensar e de viver da humanidade que não conhece a Deus. E o mundo, ele funciona como uma forma, como um molde, como um esquema
A palavra grega que está aqui por detrás de conformar, ela significa entrar no esquema. Não se conforme, não entre no esquema desse mundo. Não se deixe moldar, não se deixe formar pelo pensamento desse mundo. Todo mundo sabe o que é tentar espremer um pé dentro de um sapato, não é? Eu recentemente passei por essa experiência, fui comprar um sapato e o sapato era maravilhoso, mas o meu pé é um pouco gordinho, né? Eu tinha que espremer o meu pé na forma do sapato para poder caber. Essa é a figura que está aqui. Paulo está dizendo: não seja moldado, não seja espremido para dentro da forma desse mundo. Não se amolde à maneira desse mundo pensar. Com base nas misericórdias de Deus, né? Diante de tudo que Deus fez por você, não se amolde mais ao mundo. Não viva mais como você vivia antes de conhecer as misericórdias de Deus. Não se deixe mais levar pelos valores do mundo como antes você se deixava levar. Aí vem agora positivamente. Em vez de fazer isso, verso 2, mas transformai-vos, que é o oposto de se deixar amoldar pelo mundo. A palavra transformai-vos, no grego, é de onde vem a nossa palavra metamorfose, que a gente conhece mais pelo exemplo da lagarta que se é metamorfoseada numa borboleta, não é? A gente chama aquele processo em que o casulo vira uma borboleta de metamorfose. É a palavra grega que está aqui e que foi traduzida por transformai-vos, porque de fato é uma transformação. Essa palavra aparece também lá nos evangelhos, quando diz que Jesus subiu ao monte com seus discípulos e foi transfigurado diante deles. O rosto dele brilhou, suas roupas ficaram brancas, é a mesma palavra metamorfose que se encontra aqui. Ou seja, expressa uma mudança profunda, uma mudança visível, uma mudança radical de uma coisa para outra. Em vez de você se amoldar ao mundo, você tem que ser metamorfoseado, você tem que ser transformado diante das misericórdias de Deus, diante do que Deus fez por você. Você não pode continuar a ser o que você era, mas tem que haver uma mudança tão profunda como a metamorfose de um casulo numa borboleta, por exemplo. E como é que isso é feito? Ele explica: pela renovação da vossa mente. Como é que vem essa mudança no meu ser, nas minhas atitudes, nos meus gostos, na minha maneira de viver? Tudo começa aqui. Lembra que ele falou do culto racional, não é? Ele está continuando na mesma linha. Tudo passa por aqui. E aqui eu faço só uma pequena nota de rodapé para mostrar a bobagem de nossos irmãos evangélicos que desprezam o papel da mente e do conhecimento no cristianismo, achando que cristianismo é mera emoção, é o fogão, é a experiência, é a sensação, né? Sentir essas coisas, mas entendimento, conhecimento zero, como se a mente, o intelecto, o conhecimento fosse inimigo do cristianismo. Mas veja como é que Paulo raciocina. Para ele, essa mudança, ela começa com a renovação da mente. O culto que nós prestamos a Deus é um culto racional. Você não pode excluir a capacidade intelectual, o entendimento, o raciocínio, o bom senso do cristianismo, senão ele vai virar paganismo, vai virar misticismo, vai virar qualquer outra coisa, menos cristianismo de fato. Então, como é que essa transformação ela acontece? Ela acontece pela renovação da nossa mente. A nossa mente é a nossa maneira de pensar. A renovação a renovação da mente é o realinhamento da minha maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. Antes de ser alcançado pelas misericórdias de Deus, eu pensava de uma determinada maneira. Eu olhava para o mundo de uma maneira, eu olhava para as pessoas de uma maneira, eu me via de uma certa maneira. Mas depois que as misericórdias de Deus me alcançaram,
A minha mente foi renovada. Eu passei a ver o mundo de uma outra perspectiva. Eu olhei para mim e eu vi que eu não era aquele cara legal que eu pensava que eu era. Eu olhei para mim e eu vi um pecador que ofendeu a Deus. Olhei para o mundo e não vi mais um caos comandado pelo destino, pela sorte, pelo azar e pelo acaso, mas vi um universo ordenado e com um propósito. Então a vida do crente, ele muda. Uma vez que ele experimenta as misericórdias de Deus, ele muda a maneira dele pensar. Então é essa renovação da mente que é a base para a mudança da minha atitude. Por que eu não vou mais namorar como eu namorava antes? Por que vai ter uma transformação no meu namoro? É porque eu entendi por que é que Deus fez o sexo. Eu entendi como é que Deus quer que o sexo seja usado. Eu entendi que Deus fez o homem e uma mulher, os uniu, e que esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, até que a morte os separe. A minha mente foi renovada, por isso o meu namoro não vai ser mais o mesmo. Não vou levar mais a minha namorada para o motel, para o banco traseiro do carro, para o meu apartamento, eu não vou. Vai ter uma mudança no meu comportamento, porque eu agora entendi. Eu não vou mais tratar os meus negócios na minha empresa como eu tratava antes, porque agora eu entendi, minha mente foi renovada. Deus ama a balança justa, o peso justo. Deus ama a honestidade. Deus ama a generosidade. Eu não vou ser mais do jeito que eu era, o comerciante que eu era antes de conhecer a Jesus Cristo. E aí eu poderia multiplicar exemplos. Mas essa mudança, ela é resultado da renovação da mente. A mente foi mudada, ela mudou exatamente, né? O culto racional. Ela mudou quando nós, em reação às misericórdias de Deus, nós nos apresentamos a Ele incondicionalmente, dizendo: Senhor, minha vida toda está diante de Ti, inclusive a minha mente. Muda tudo, isso vai mudar meu comportamento. Muitos cristãos não entendem essa dinâmica e eles querem mudar o comportamento deles na marra. Mas você tem que saber por que Deus quer que você mude. Porque uma pessoa convencida contra a sua razão ainda é da mesma opinião anterior. Tem que mudar o entendimento. Você tem que entender por que Deus não quer que você transe com o seu namorado. Você tem que entender porque Deus quer que você seja honesto no uso do seu dinheiro. Você tem que entender por que Deus quer que você não use mídia social para compartilhar pornografia e piada suja. Você tem que entender por quê. E só então vai ter essa mudança em você. Vai ser uma pessoa diferente. E você vai saber a base e você vai se alegrar nisso. Olha o que é que vai acontecer no final de tudo isso, verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que isso é o que todo crente quer, né? Vontade de Deus aqui, tem duas possibilidades de interpretação. Pode ser aquela vontade revelada na Bíblia. Por exemplo, está escrito: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus está na Bíblia. É a vontade geral dele que ele revelou e que tornou pública. Mas não acho que é disso aqui que Paulo está falando. Paulo está falando daquela vontade particular de Deus para cada um de nós, que a gente chama de providência, que geralmente é secreta. Deus não revela. A gente só sabe quando acontece. E quando acontece, a gente pode experimentar. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você viver aqui nesse mundo, tendo a mente renovada, tendo sido transformado, vivendo como um sacrifício vivo, oferecendo a Deus um culto racional, e aí você vai encontrar o seu lugar nesse mundo, você vai ter prazer em ser o que você é, você vai ser feliz, você vai experimentar a boa, porque não é ruim, né? Não é ruim, perfeita, porque não tem como melhorar, e agradável a Ele e agradável para você. A vontade de Deus. Então, isso aqui é o sonho de consumo de todo crente, não é? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que você faz isso? Isso aqui é o resultado de um processo que começa no verso 1. Né? Entenda as misericórdias de Deus por você. Olha o que Ele fez por você.
Então se ofereça, se apresente a Ele irrestritamente, voluntariamente, o seu corpo, tudo que você é como um sacrifício vivo, santo e agradável. Faça isso por meio de um culto inteligente, racional, espiritual, junto com seus irmãos. E como resultado disso, diga não para o mundo, não se conforme com o mundo, mas na verdade renove a sua mente para experimentar essa transformação que Deus quer que aconteça na sua vida. E aí você vai estar no centro da vontade de Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, não é? Parece um processo complicado, não é? Porque Paulo, ele vai descompactando uma coisa depois da outra, vai expandindo e tudo, mas no final é simples, é simples. Diante das misericórdias de Deus, pois, se ofereça a Ele. E você vai ser transformado, sua mente vai ser renovada e você vai ter essa experiência maravilhosa da vontade de Deus na sua vida. O verso 3 introduz, Paulo avança o assunto e ele fala dessa vontade de Deus em uma área em particular da nossa vida, que é a questão dos dons espirituais. O tema do verso 3 até o 8 são dons espirituais, mas vai ser dividido em 3 partes aí. Eu vou correr aqui para poder dar tempo para a gente ver isso aqui. Ele falou no final do verso 2 que ele quer que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é o plano dele para a minha vida, aqui nesse mundo. O que é que Deus planejou para mim? O que é que ele quer de mim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? De que maneira eu vou servir a Deus e o mundo? Então, é isso o plano de Deus para a minha vida. E esse plano, ele está associado, está ligado às habilidades que Deus me deu. Por exemplo, se Deus me deu uma habilidade de ser um mestre, então eu já descobri meu lugar no mundo. Eu vou experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ser um professor, vou ser um pregador, vou ser um ensinador, porque Deus me deu essa habilidade. Deus me deu sensibilidade para com a necessidade das pessoas. A misericórdia. Então eu já sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. É que eu dedique minha vida para abençoar e ajudar pessoas que estão passando necessidade. Ou Deus me deu o dom de liderança. Eu sinto que eu sou um líder, que eu sou capaz de mobilizar outras pessoas, motivar outras pessoas e ajudá-las a tomar uma decisão e apontar o caminho para elas. Então eu sei para o que Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus para mim? Eu disse que ela era secreta, não é? Mas eu mais ou menos posso ter uma ideia do que é que Deus quer da minha vida. E eu, por exemplo, quando eu me converti aos 22 anos de idade, eu já era líder de um bando de motociclistas. E eu já tinha sido... Eu falei na formatura da minha turma, do primário, falei na formatura da minha turma na universidade, então eu já sabia que eu sabia falar em público e eu sabia que eu era líder. Então não foi difícil achar o meu lugar na vida, né? Foi simplesmente descobrir os dons e habilidades que Deus me deu. E fazer isso para mim é algo bom, perfeito e agradável, né? Mesmo que ninguém saia abençoado com um momento como esse, eu saio daqui andando nas nuvens, né? Pelo privilégio de poder exercer essa habilidade que Deus me deu, que é a habilidade de ensinar. Então, há uma relação entre você saber a vontade de Deus para a sua vida e você descobrir quais são as habilidades naturais ou espirituais que você recebeu da parte de Deus. Esse é o link que Paulo faz aqui no verso 2 e no verso 3. Olha o que diz o verso 3. Por quê? O porquê aí então mostra que ele está explicando, né, o que é que ele disse antes. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele tinha dito no verso 2, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para fazer isso, você vai ter que pensar de você mesmo da maneira correta. Você vai ter que se conhecer da maneira certa. Então ele coloca aqui 3 coisas. Ele começa dizendo, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês. Ele está se referindo não à graça salvadora, mas à graça que fez com que ele se tornasse apóstolo,
Se você ler Romanos capítulo 1, verso 5, ele vai dizer isso. A graça de Deus me fez apóstolo. Então, ele já está dando o exemplo, ele já está exemplificando o que é que ele vai dizer. Ele, Paulo, experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando ele começou a exercer o seu apostolado, que foi para isso que Deus o chamou. A graça de Deus o fez apóstolo e ele estava no centro da vontade de Deus. Então, ele está falando aqui, ele não é pastor da igreja de Roma, ele não fundou a igreja, mas pela graça de Deus ele era apóstolo e ele falava com a autoridade da graça de Deus. Ele já está exemplificando aqui. Então o que é que ele está dizendo? Eu digo a cada um dentre vós, primeiro, que não pense de si mesmo além do que convém. Nossa, pegou. E você dizia que era Paulo Júnior que batia no pessoal, né? O Paulo Sênior é que bate mesmo, né? Se o Júnior bate, o Paulo Sênior bate mais ainda, né? É. Não pense de si mesmo, não pense de si mesmo além do que convém. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo, a gente pensar de nós mesmos mais do que convém. O que é que significa pensar de si mesmo mais do que convém? Significa você achar que você é mais do que aquilo que você realmente é. Você tem um conceito muito elevado de você e que não corresponde à realidade. Geralmente eu digo para os colegas pastores que todo pastor, reverendo Arival, ele acha que prega bem, que vai... a liderança sempre vai estar com ele e que não vai acontecer com ele nenhum dos problemas que aconteceu com o pastor anterior. Ele tem uma visão, todo pastor tem essa visão elevada de si mesmo que não corresponde à realidade, né? Não corresponde à realidade. Então é fácil as pessoas pensarem de si mesmo mais do que convém. E aí é uma infelicidade. É a raiz de toda sorte de males. Ela vai reclamar, por que o pastor não me chama para ser professor de escola dominical? Eu sou um professor e tanto, sou melhor do que essa turma aí. Por que não me elegem presbítero nessa igreja? Por que não me chamam para cantar no coral? Eu sou mais afinado do que essa turma aí. Então, quando uma pessoa pensa de si mesmo mais do que convém, ela geralmente está insatisfeita, porque as outras pessoas estão vendo ela como ela é. Né? Mas a gente tem essa visão elevada de nós mesmos, o que geralmente nos coloca em encrenca e em problema com os outros. E é aqui que está a raiz de toda arrogância. Né? Eu faço melhor do que ele. Se fosse eu que tivesse no lugar daquela pessoa, não tinha feito assim. Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. A raiz das críticas na igreja, da insatisfação e da murmuração, são pessoas que pensam de si mesmo mais do que convém. Elas têm um conceito elevado de si, errado. Né? E eu sei que hoje em dia isso é estimulado no mundo. Paulo, hoje em dia, seria considerado retrógrado, porque o mundo hoje, o que é que o mundo hoje incentiva? Né? A autoestima. Tem que pensar que você é o tal. Você é melhor que todo mundo, você está lá em cima e tudo mais. E Paulo aqui já vai contra a autoestima, né? Dizendo assim, não pense de você. Na verdade, nossa questão não é autoestima, mas é uma estima razoável, né? É uma estima que seja verdadeira. Como ele diz em seguida, pense de si mesmo com moderação, com equilíbrio, com humildade, com bom senso. Esteja consciente dos seus limites, o que é que você pode, o que é que você não pode, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você achar o seu lugar na sua vida. O seu lugar nesse mundo, você tem que pensar com moderação. E aí ele dá um critério. Eu gosto de Paulo por isso. Ele não nos deixa sem pergunta respondida, né? Mas Paulo, como é que eu posso pensar com moderação? Resposta, final do verso 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo mais do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui é mais uma daquelas partes nessa passagem. Eu acho que eu escolhi a passagem mais complicada de toda a carta de Romanos, em que você tem várias possibilidades de interpretação. A chave aqui é interpretar a palavra fé. Se fé aqui significa o sentimento ou o ato de crer, o que Paulo estaria dizendo assim: você tem que pensar de você mesmo de acordo com o tamanho da fé que Deus lhe deu. Se você tem muita fé, então você
de fato, você se sente confiante para fazer uma série de coisas. Mas se sua fé é pequenininha, né? Se sua fé é pequenininha, então não queira ser mais do que você é. Não queira parecer mais espiritual do que você de fato é. Mas a palavra fé aqui, ela pode ser também interpretada no sentido não salvador, mas da seguinte maneira: a fé é aquela virtude que abre a porta para todas as demais. Foi pela fé que eu fui admitido no reino de Deus. Pela fé eu me tornei filho de Deus. E pela fé as portas foram abertas não somente para eu entrar, mas também para as bênçãos virem. Então a fé abre as portas para que eu receba dons espirituais, na medida que Deus os dá. Então o que eu quero sugerir para vocês aqui é que essa expressão, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, Paulo está querendo simplesmente dizer o seguinte: você tem que pensar de você mesmo de acordo com os dons espirituais que você recebeu pela fé em Cristo Jesus e que Deus repartiu na sua soberania. Então você tem que pensar de você e se avaliar a partir disso, uma avaliação real. Que dons espirituais eu tenho, em que medida eu os tenho, e dessa forma eu vou saber o meu lugar na vida e vou experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o meu culto racional. A prova que eu tenho para vocês é que dons espirituais é o tema que domina aqui. Do verso 4 a 5, Paulo dá uma analogia para exemplificar o que ele está dizendo. É uma das analogias prediletas dele. A analogia, vocês sabem, é uma comparação. E a analogia do corpo humano é uma das prediletas de Paulo. 2 anos antes de escrever Romanos, ele escreveu Coríntios. A primeira aos Coríntios, onde ele usa essa analogia no capítulo 12 extensamente. E ele volta a usar agora, 2 anos depois, quando ele escreve Romanos. Verso 4. O porquê, mais uma vez, mostra a ligação. Ele está explicando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que é que Paulo tinha dito? Você tem que pensar de você mesmo com moderação, com base nos dons que Deus lhe deu. Porque nós somos semelhantes ao corpo humano na igreja. Assim como no corpo, o corpo é um, mas ele tem muitos membros e esses membros têm diferentes funções. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós somos um em Cristo, há um só corpo, uma só igreja. Mas esse corpo tem muitos membros, tem muitas pessoas com atividades, capacidades e habilidades diferentes, que exercem diferentes funções. Então, pensar com moderação é você saber que você está inserido num organismo vivo, que é o corpo de Cristo, em que você é um membro entre muitos, e que você não é capaz de fazer o que outros fazem. A mão não consegue ver. A mão precisa do olho, o olho precisa da mão, que precisa do nariz, que precisa do pé. Então você está inserido num organismo do qual você faz parte. Isso significa que você então agora sabe e você tem a razão para ficar no seu devido lugar. Não tem espaço para você pensar de você mesmo mais do que convém. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa que você não faz, que você não consegue fazer. E sempre vai ter alguém que vai poder ministrar a você, abençoar você. Então aqui está a analogia que Paulo usa para provar o ponto dele. Ele disse assim: você tem que experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus você só vai descobrir quando você descobrir o seu lugar na vida. Só que o seu lugar na vida, ele é definido pelos dons que Deus lhe deu. E você deve pensar nisso como você pensa no corpo. Você tem dons, mas outras pessoas têm também. Você não tem todos os dons. Você precisa dos dons dos outros. Por isso, você pense com moderação a seu respeito, com humildade. Você é um entre muitos. Não se trata de comparação nem concorrência, notou? Não é comparação e não é concorrência na igreja, mas a admissão de que há diferentes dons, diferentes ministérios e em diferentes medidas. Muitos terão um dom de mestre, mas alguns terão um dom de mestre mais eficaz, mais profundo. Alguns terão capacidade de liderar, mas surgirão líderes
são capazes de arrastar massas e multidões após ele. Então, diferentes dons em diferentes medidas, de acordo com o que Deus repartiu. Então, não é concorrência, não é competição. Então, quando você tem consciência disso, você encontra o seu lugar na vida. Você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vive como um sacrifício vivo nas mãos de Deus. É a resposta que nós damos a tudo que Ele fez por nós, do capítulo de 1 a 11. Mas deixa eu terminar. Do verso 6 a 8, Paulo agora exemplifica o que ele diz. Ele traz um exemplo prático, dizendo assim: tendo, porém, o porém aqui é porque ele disse no verso anterior que nós somos um corpo só. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí ele menciona 7 dons. O tempo não vai dar para eu falar de cada um deles. E ele diz esses dons, e ele diz de que maneira eles devem ser exercidos. É claro que você sabe que essa lista de dons aqui, ela é diferente da lista de dons de 1 Coríntios 12. E diferente da segunda lista de dons de 1 Coríntios 12, e é diferente da lista de dons de Efésios 4, e diferente da lista de dons de 1 de Pedro, capítulo 4. Então tem 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento, nenhuma é igual à outra. Por quê? Primeiro, porque os dons, essas listas não são exaustivas. Segundo, porque o autor, ao escrever aquela lista, ele fez isso pensando na igreja a qual a carta se destinava. Como essa carta é destinada à igreja de Roma, Paulo aqui escolheu dons espirituais que eram mais comuns e que provavelmente estavam mais em destaque na igreja de Roma, para ele poder provar o ponto dele. Então ele diz: tendo diferentes dons, como vocês na igreja de Roma têm, então vocês devem exercê-lo da seguinte maneira: se alguém tem o dom de profetizar, quer trazer uma palavra com autoridade da parte de Deus, falando quer seja do passado, do presente ou do futuro, então que essa pessoa faça isso segundo a proporção da fé. Mais uma vez um problema. A palavra proporção significa analogia. Fé, se fé aqui é o sentimento de crença, a minha fé em Deus, a minha capacidade de crer em Deus, o que ele estaria dizendo é o seguinte: se você vai profetizar, se você vai pregar a palavra de Deus, faça isso de acordo com o tamanho da sua fé. Se você não tem muita fé, não se meta a parecer um pregador espiritual. Se sua fé é grande, então prega a palavra, manda a multidão ficar de joelho e levantar a mão para o céu e todo mundo aceitar Jesus para não ir para o inferno, se você tem fé suficiente para fazer isso. Então, a profecia, ela tem que ser proporcional à fé. Mas eu acho que fé aqui não quer dizer isso. Fé aqui é no sentido objetivo. Fé é aquele conjunto de coisas nos quais a gente deve crer. Por exemplo, Judas 3. Judas diz assim: eu vos escrevo para exortar vocês a lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. O que é fé ali? Evangelho. É chamado de fé porque nós temos que crer no Evangelho. Ou então lá em Gálatas, quando Paulo diz assim, ele dizia que o pessoal falava dele assim: aquele que antes perseguia a fé, agora prega o Evangelho. Então fé significa Evangelho. Analogia da fé significa o seguinte: o que o profeta disser tem que ser análogo ao Evangelho. O profeta não pode dizer nada diferente da fé cristã, da nossa fé. Se um profeta disser alguma coisa que não for análogo à doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo, é falso profeta. Falso profeta. Se alguém profetiza, que seja segundo a analogia da fé, ou seja, que esteja em conformidade com a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É por isso que mais 2 anos antes, quando escreveu aos Coríntios, Paulo disse: os profetas falam, mas eles têm que ser julgados. O profeta tem que ser julgado. E eu ressalto isso porque a gente sabe que em alguns círculos evangélicos o profeta acha que ele tem liberdade para dizer todas as abobrinhas que ele quer, e se alguém vai questionar, ele diz: não fala contra o servo de Deus. Não é isso, pastor? Não fala. Quem és tu para falar contra o servo de Deus? Não toqueis no ungido do Senhor. Como assim? O profeta tem que falar de acordo com a analogia da fé, né? Dentro da palavra de Deus. Se ele falar fora, tem que ser questionado mesmo, né?
Então, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, a palavra ministério aqui é muito ampla, é a palavra diaconia, né? Então, significa serviço. Se alguém tem o dom de servir e ajudar os outros, né? De tantas maneiras, Paulo diz aqui, que se dedique a isso, e assim ele vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vai se realizar. Vai se realizar. Se é ensino, se esmere no ensino, se dedique a fazer, a ensinar da melhor maneira possível, estude, se prepare para poder ensinar. Se você exorta, exortar significa não somente repreender, mas encorajar. Eu creio que o sentido aqui mais é esse. Se você encoraja, faça isso com dedicação. Gente, é tão bom, é maravilhoso. Quando você encontra uma pessoa que tem um dom de exortar, no sentido de encorajar, essas pessoas são luzes no meio da igreja. Elas sempre estão de bom humor, felizes, tem tempo ruim para elas, chega perto de você, ora com você, dá uma palavra, encoraja, né? Essas pessoas que têm um dom de exortar, que elas deviam fazer isso com dedicação. Depois, o que contribui com liberalidade. Deus, é claro, todos nós temos de contribuir, mas a alguns Deus deu o dom de contribuir, que geralmente vem junto com dinheiro, né? Não adianta ter o dom de contribuir se você não tem dinheiro. Então, Deus geralmente faz isso. Então, quem tem essa condição, faça isso com liberalidade. Liberalidade, fala, Senhor, né? Arival está dizendo aqui, fala, Deus. O que preside com diligência, com cuidado, exercer o dom da liderança, e quem exerce misericórdia com alegria, por dois motivos. A pessoa que exerce misericórdia, uma pessoa que tem esse dom, é uma pessoa que sempre se compadece do sofrimento dos outros, e ela vai fazer alguma coisa. E se ela não for uma pessoa alegre, ela vai ser consumida pelo sofrimento dos outros. Ela não aguenta. Então ela tem que ser alegre. E por outro motivo também, não adianta você querer exercer misericórdia com uma pessoa resmungando, né? Você vai exercer misericórdia em cara fechada e tal. Não, aí não é misericórdia. A misericórdia tem que ser acompanhada com alegria. O que Paulo quer dizer aqui? O que é que isso tudo tem a ver conosco? São apenas exemplos. Paulo está dizendo, olha, aqui ele está fechando o que ele disse lá em cima. Se você quer experimentar boa, agradável, perfeita, maravilhosa vontade de Deus, o caminho é esse aqui. Você pense, não pense de si além do que convém. O conveniente da sua avaliação é dentro da medida da fé que Deus repartiu, ou seja, dos dons espirituais que pela fé Deus lhe deu. E a partir deles, então, você vai se avaliar, vai saber o seu lugar na vida, e você então vai servir a Deus dentro desses diferentes dons aqui. Agora deixe-me desafiar vocês, eu estou terminando mesmo, eu já sei que eu disse isso há 15 minutos atrás, mas tudo bem. Quando eu disser, nunca acredite em mim, por favor. Mas só uma última palavra. Quando a gente fala de dons espirituais, a primeira ideia que passa na mente do povo de Deus é que são capacidades para serem exercidas na igreja ou no ambiente eclesiástico. Mas eu queria nessa noite desafiar você a pensar diferente. Eu acho que o dom espiritual, ele não é dado somente para o âmbito da igreja. Pegue, por exemplo, o dom de misericórdia. Quando é que você vai exercer esse dom de misericórdia? Durante o culto? Claro que não. Não é fora do culto que vai ser exercido, não é? Uma pessoa que tem um dom de misericórdia, ele pode fazer isso no emprego, pode fazer isso na escola, pode fazer isso no seu ambiente de trabalho, pode fazer isso no seu condomínio. Infelizmente, na igreja reformada, a gente reage ao abuso dos dons espirituais que é feito em círculos pentecostais, e a gente resume os dons espirituais a pastor, presbítero e diácono. Mas a variedade é grande. A pergunta é: onde estão esses dons na igreja reformada? Onde estão eles? Será que eu tenho que me tornar um diácono para exercer o dom de misericórdia? Ou o dom de encorajamento? Eu tenho que tornar um presbítero para exercer o dom de liderança e de ensino? Ou um pastor para poder profetizar a palavra de Deus para o povo de Deus? Não. A gente pode fazer isso no ambiente da igreja,
e fora do ambiente da igreja. Deus precisa de gente misericordiosa, líder. Deus precisa de líderes nos condomínios. Deus precisa de líderes na associação de moradores. Deus precisa de líderes na Câmara de Deputados. Deus precisa de líderes no mundo. É assim que Ele leva o seu reino à frente. Deus precisa de gente com dom de ensino nas universidades, nas escolas, para poder trazer a visão cristã de mundo, para esse mundo perdido. Então não é só na igreja. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não tem lugar na igreja para mim. Eu me sinto assim com capacidade para fazer isso, mas não tem na igreja um lugar para mim. Não é necessariamente na igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja local. E você pode exercer seus dons e suas habilidades onde Deus lhe colocou. Não precisa mudar muita coisa. Onde você está? O que você tem que fazer para isso? Fechando. Isso que nós acabamos de ler é o resultado do verso 1, do pois. Diante das misericórdias de Deus, seus atos misericordiosos por nós, apresente-se a Ele incondicionalmente em culto racional. Senhor, eu sou teu, usa-me, me consagro a ti. A partir daí, então, você vai não mais se conformar com esse mundo, mas vai renovar a sua mente para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que essa vontade de Deus se expressa na minha vida aqui nesse mundo? Através da medida da fé que Ele repartiu a cada um, ou seja, através dos dons espirituais que Ele, pela fé, concedeu a você. Esses dons são muitos, são variados, mas formam um corpo só, analogamente ao corpo humano. Exemplo, profecia, ministério, ensino, contribuição, exemplos que Paulo dá aqui apenas para exemplificar o que ele está dizendo. Pergunta é, que eu quero fazer para você nessa noite. Você já experimentou isso? Como você está nessa noite? No centro da vontade de Deus? Ou você ainda está se perguntando, quem sou eu? Qual é o meu lugar nesse mundo? Eu ainda estou procurando, eu me sinto infeliz, eu não encaixo. Eu não sei o que é que Deus quer de mim. Eu espero que essa palavra nessa noite seja uma palavra de encorajamento para você. E que você veja que todo esse processo começa com a nossa entrega a Deus em culto racional. Comunhão com Deus vai fazer com que você tenha essa afinidade e harmonia com Ele. E você vai ouvir a vontade dEle com mais clareza. À medida que você anda com Ele e você renova a sua mente, realinha a sua mente ao pensamento de Deus e a analogia da fé que é a sua palavra revelada. Amém? Queria orar com vocês nessa noite, pedindo especialmente essa bênção que Deus nos desse, de revelar a sua vontade a nós através dos dons espirituais e de nos chamar e nos receber como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Fiquemos de pé, nós vamos orar. Senhor, cada um de nós aqui nessa noite gostaria de experimentar a tua agradável vontade, viver no centro da tua boa e do teu bom e perfeito plano. E eu quero pedir que nessa noite, Senhor, tu estejas redirecionando pensamentos, mudando atitudes, alterando conceitos, esclarecendo as mentes, de forma que teu povo saia daqui nessa noite feliz, alegre, animado, encorajado, cheio do Espírito Santo, da alegria que vem do Senhor, por poder te servir aqui nesse mundo. Dá em nós essa disposição de vivermos como sacrifícios vivos, sempre dispostos a morrer por ti, se assim o requereres. Eu oro também que o Senhor derrame mais e mais dons espirituais à tua igreja, para que não somente edifique o corpo de Cristo, mas também avance o teu reino nesse mundo. Eu oro por aqueles que estão inseridos no ambiente secular, que trabalham no ambiente hostil. Ó Deus, que eles desenvolvam ali os seus talentos para a tua glória, levando a luz do Evangelho a todos. E obrigado por essa noite juntos de instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém.